A verdade desta mensagem não espera por sentimentos, dúvidas ou preparação. Ela se anuncia como um convite do próprio coração de Deus a quem tem sede de respostas reais. Isaías 55:11 não é uma promessa vaga, tampouco poesia inspiradora. É uma declaração de autoridade incontestável. Quem ouve carrega perguntas não respondidas, situações sem solução, muitas vezes, a sensação sutil de que há uma lacuna entre o que se ouve sobre Deus e o que se experimenta todos os dias. É aqui que o mistério começa a iluminar o caminho. Existe uma palavra, viva, ativa, carregada do poder divino, cuja missão nunca conhece o fracasso. Nada, nem mesmo a descrença ou o cenário mais improvável, é capaz de impedir que ela cumpra o que determinou. Respire. Você percebe a grandeza do que está ao alcance da sua existência agora. A dúvida, por vezes, surge silenciosa. Será que para mim funciona assim? O ruído das experiências passadas, dos resultados tardios, teima em abafar a convicção de que há algo superior em movimento. Ainda não é o principal. A palavra de Deus não é como as promessas humanas. Ela não se desgasta, não perde validade, não erra o destino. O que surge, então, entre a palavra que sai da boca do Altíssimo e os olhos ainda incapazes de ver o que foi anunciado? Respire outra vez. Pode ser que este seja o ponto de virada para a sua compreensão espiritual. Hoje, o convite não é para teorizar, mas para mergulhar no mistério da ação divina, onde tudo o que Deus envia já carrega, em si, o início e o fim, o propósito e o resultado. Há mais neste princípio do que está aparente. Afinal, se céus e terra se dobram ao comando da palavra, o que isso significa para a sua vida, agora mesmo? Talvez você esteja à beira de descobrir como o invisível se torna palpável. Não se distraia, a transformação começa pelo ouvir, mas se revela na fé que se apropria. Faça desse momento uma expressão de amém no seu interior. Isso já é resposta ao chamado do Espírito. Tem algo aqui que você ainda não viu. Nos próximos instantes, desvendaremos juntos o porquê esta palavra jamais retorna vazia e como, ao atuar nos bastidores da sua história, ela molda novos começos muito além do que você imagina. À medida que se avança para dentro desse princípio, é inevitável que venham à tona memórias de experiências em que um versículo ficou apenas no papel ou uma promessa parecia distante demais para se tornar carne no cotidiano. O mistério se adensa. Se a palavra jamais retorna vazia, como explicar os longos períodos em que nada parecia acontecer? Porque há situações em que, mesmo crendo, os resultados não se materializam no tempo ou da forma esperada. Esta tensão é legítima e não existe para te afastar, muito pelo contrário, ela te conduz a um lugar mais profundo de entendimento. Perceba, existe uma ordem espiritual operando onde a superficialidade da pressa não alcança. É aqui, nessa zona entre o declarar e o ver, que muitos desistem ou se tornam céticos. Mas é também aqui que se instalam os maiores milagres invisíveis do reino. Não é à toa que Isaías proclama com tanta autoridade. Ele fala de uma palavra sem fraqueza, infalível até quando o mundo inteiro parece desmenti-la. O aparente silêncio o espera. Na verdade, são períodos em que a palavra lançada já está trabalhando, ainda que fora dos olhos, na dimensão onde os processos de Deus amadurecem. É fácil confundir o tempo da espera com um tempo de esquecimento, mas esse é justamente o solo fértil para que a vontade divina cresça e frutifique. Daqui a pouco, tudo isso vai fazer sentido. No instante em que se acolhe essa verdade, algo começa a deslocar internamente. É a fé transcorrendo do ouvir para o crer, do crer para o viver. Ainda não se trata apenas de solução visível, mas de realinhamento da sua existência ao projeto maior de Deus, onde cada palavra dele é martelo que esculpe, semente que rompe, promessa que desenha futuro. O que está latente agora é a certeza de que, por trás de cada não aconteceu ainda ou não foi do meu jeito, o agir de Deus nunca perde a direção. Sua palavra não é escudo para sonhos descartáveis, mas a arquitetura de uma renovação constante, um fluxo que nem sempre é percebido, mas está moldando resultados sólidos no tempo exato. Respire. Quantos momentos aparentemente sem sentido depois se revelaram indispensáveis? O fundamento é perceber, não se trata apenas do resultado, mas do processo sobrenatural, nas pequenas decisões diárias, nas transformações quase imperceptíveis do coração. Tem mais camadas a serem descobertas, não pare agora. Se esta é a única frase que ecoa em seu interior hoje, deixe um eu creio nos comentários, como expressão do seu mover interior. Essa é a semente do alinhamento com tudo o que será revelado a seguir.
No momento em que essa tensão atinge seu ápice silencioso, algo começa a se revelar. Não é a ausência de resposta que deveria redefinir a sua confiança, e sim o modo como, mesmo no invisível, a palavra vai trabalhando nas raízes do seu ser. Talvez você já tenha repetido mentalmente promessas conhecidas, tentando encaixar expectativas humanas nas dimensões de Deus. Mas note, o que parece não funcionar nunca é falha do Eterno. É que nem sempre o solo do coração estava pronto, ou a estação ainda era de plantio e não de colheita. E é aqui que ocorre a virada do entendimento. Cada aparentemente espera improdutiva é, na verdade, um campo subterrâneo de transformação, onde a palavra cumpre seu propósito antes de qualquer resultado visível. Enquanto tantas perguntas clamam por soluções rápidas, Deus responde amadurecendo princípios invisíveis, reescrevendo a geografia das suas motivações, trazendo uma sensibilidade nova ao que, antes, passava despercebido. Daqui em diante, há algo poderoso que se desloca no seu interior. Não se limita mais a buscar sinais imediatos, mas a perceber que você está sendo feito à imagem do próprio Verbo, moldado entre promessa e cumprimento. Olhe para trás por um instante. Quantas mudanças profundas não aconteceram enquanto você acreditava que nada estava acontecendo? Quantas vezes uma postura silenciosa, uma decisão ética, um perdão concedido ou um pequeno gesto de generosidade já produziram, discretamente, frutos eternos? Não minimize esses movimentos. Há uma dinâmica no reino que trabalha por dentro, quebrando resistências, atualizando sua sensibilidade espiritual, alinhando desejos e dissipando ruídos internos. Ainda não é tudo. Há uma profundidade que se abre quando se entende que a fidelidade à palavra não é um contrato de resultados imediatos, mas uma abertura contínua a uma construção que só o tempo e a eternidade conseguem revelar por completo. Nesse percurso, cresce a serenidade, não há promessa vazia, não existe palavra perdida. Mesmo nos dias em que tudo parece contraditório, Deus prepara testemunhos silenciosos, converte expectativas frustradas em experiências de maturidade. Nada foi desperdiçado. O que era terra aparente se tornou sementeira, o que parecia demora amadureceu o discernimento. Quando essa compreensão alcança o coração, a ansiedade do quando perde força diante da certeza do como. Deus age de forma sábia, eficaz e irrevogável, mesmo que tão diferente dos seus planos. Já percebeu? Por trás de toda espera, está sendo forjada uma confiança robusta, uma esperança renovada, um olhar capaz de enxergar o trabalho das mãos de Deus onde antes só se via terreno árido. Ainda não é o final da obra, há mais a ser revelado. Essa é a hora de se entregar integralmente ao processo, não como quem exige provas, mas como quem descansa em quem promete. Esse é o ponto de virada. Não há desperdício para quem aprende a esperar na palavra que nunca retorna vazia. Ainda virão novas estações, com respostas e colheitas, mas já agora, dentro desse processo, algo valioso foi semeado. Permita que essa realidade transforme o seu olhar para os próximos passos. O que está sendo gerado em você, ainda que imperceptível, carrega a marca do sobrenatural, e nenhum tempo de Deus é perdido quando se está alinhado com a verdade. Em breve, tudo isso vai se encaixar com uma clareza que só vem aos que ousam permanecer fiéis. E é nesse instante que a clareza se instala, não como um raio que dissipa toda dúvida de repente, mas como uma luz progressiva e suave, que toma os contornos da alma com uma certeza impossível de ser arrancada. O coração, antes premido pelas ansiedades do resultado, encontra repouso inédito ao perceber que Deus não trabalha na lógica da pressa. O profundo desenrolar do propósito divino se faz em etapas, permitindo que cada camada da sua identidade vá sendo tratada, amadurecida, tornando-se solo fértil para o cumprimento das promessas que ainda estão por vir. Assim, o tempo deixa de ser inimigo e se transforma em aliado. Cada intervalo é, na verdade, um laboratório sagrado onde sua história e o agir de Deus vão se costurando em silêncio estratégico. Respire. O que está sendo formado em você é substancial demais para ser apressado, e é exatamente por isso que ele não deixa uma vírgula fora do lugar em toda a sua trajetória. Perceba agora a diferença que toma conta do seu ser. Você já não precisa se debater, exigindo provas de amor vindas do alto, porque é como se a própria presença divina, silenciosa e constante, começasse a te invadir por inteiro. É nesse lugar de descanso, entre aquilo que ainda não aconteceu e o que já foi edificado, que brota uma confiança difícil de explicar, aquela que supera a poeira das dúvidas, que se sustenta mesmo quando tudo parece indicar silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência,
mas uma construção cuidadosa do que durará eternamente em você. Repare como pouco a pouco as antigas inquietações se esvaziam, abrindo espaço para uma convicção serena. Nada é desperdiçado na agenda divina, nenhum suspiro, nem sequer um pensamento de esperança. Agora, ouça, é justamente aqui que a sua jornada se torna única, porque não se define pelos seus limites, mas pelo que está sendo gerado onde só ele pode alcançar. À medida que essa consciência se amplia, uma última camada se revela, a capacidade de enxergar sentido mesmo nos ciclos ainda não encerrados, de permanecer fiel em meio ao invisível, sabendo que, ao confiar no processo, você está se alinhando com uma direção que transcende desejos passageiros. Note como, da aparente esterilidade do solo, despontam aos poucos brotos de propósito, fruto de uma convivência diária com a palavra que transpõe seus anseios mais urgentes e calibra seu discernimento para perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Daqui em diante, a liberdade para seguir sem carregar o peso de cobranças e comparações. É o tempo de se alegrar nas pequenas evidências do cuidado, de valorizar o que germinou dentro, mesmo enquanto a colheita ainda não se mostra do lado de fora. Isso muda tudo. Porque quem aprende a ver Deus agindo no processo já carrega dentro de si o seu maior sinal. Então, firme seu coração nessa verdade. Mesmo quando o visível tardar, permaneça, porque a fidelidade à palavra sempre encontra eco nos céus. Quando se vive assim, cada estação carrega sua revelação, cada capítulo torna-se insubstituível, e a esperança deixa de ser mera expectativa para se tornar uma certeza tranquila. Essa é a sua oportunidade de responder com confiança à condução do Eterno. Inscreva-se, deixe seu sim no coração, declare nos comentários como essa esperança renova o seu caminhar. Seu amém hoje é sinal de que você decidiu permanecer e ser moldado, do começo ao fim, pelas mãos fielmente criativas de Deus. Respire fundo e siga, a promessa já está operando em você.